Então, e por que a China deu esse salto e nós não demos? Por que a China em 30 anos virou o que virou e o Brasil ainda não? Por causa disso aqui. No dia 9 de novembro de 1989, esse muro aqui de Berlim caiu e o mundo se tornou capitalista. Acabou o comunismo, acabou tudo. O mundo é capitalista e é capitalista até hoje. E aqui eram as áreas de influência. Rapidamente, o capitalismo se reorganizou, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja nessa área de baixo interesse, que é a própria China. E como que ele se reorganizou? Em 1990, os Estados Unidos fez o Consenso de Washington. O que foi o Consenso de Washington? Foram 10 diretrizes anunciadas para que os países considerados emergentes, que éramos nós na zona de influência dele, América Latina, para conseguirem dinheiro do Fundo Monetário Internacional, para equilibrarem suas dívidas, esses países tinham que estar atrelados ao Consenso de Washington, que mandava 10 coisas, entre elas privatizar, vender as empresas estatais. Em 1990, o Brasil estava ganhando Collor de Mello. Primeira coisa que o Collor de Mello fez foi vender a Álcalis, que é uma empresa até aqui de Arraial do Cabo, que era uma empresa estatal que produzia barrilha, e ele, então, entrou na linha de privatização para aderir ao Consenso de Washington. O Fernando Henrique Cardoso embarcou e vendeu tudo. E a Europa? A Europa fez a União Europeia e a Zona do Euro. A Zona do Euro e a União Europeia. Nem todos os países da Zona do Euro são da União Europeia, mas os países da Zona do Euro eram países que naquela época estavam um pouco mais atrasados, um pouco mais endividados, como a própria Espanha, Portugal, Grécia. Então, a Alemanha, que o grosso da economia europeia, injetou dinheiro nesses países, mas sem cobrar nada deles. Os Estados Unidos cobrou de nós que nós privatizássemos tudo. Na zona do euro, eles ficaram ali muito bem. E na China? A China não estava atrelada ao Consenso de Washington. A China não aderiu ao Consenso de Washington. E a China era um país muito pouco interessado, muito pouco interesse na China. Em 1978, o Deng Xiaoping cria a política da China de portas abertas. A China era um país comunista, mas ele disse assim, olha, quem quiser vir montar empresa privada aqui, pode vir, mas não me peçam para vender as nossas, não comprem as nossas. Vocês podem vir, mas venham com tecnologia e façam joint ventures com as nossas companhias. O que é joint venture? Por exemplo, uma grande empresa de automóvel quer produzir automóvel na China, porque é mais barato produzir automóvel na China. Então você produz, mas em joint venture com a minha companhia de automóvel. E aí a China também produziu o automóvel dela, porque ela estava em joint venture com, por exemplo, as empresas que produziam carros aqui na Suécia, por exemplo, o Volvo. Ah, vou fazer Volvo lá na China. Vai fazer Volvo na China. A China está de portas abertas. Pode entrar com a sua fábrica de Volvo privada. Mas eu não vou vender a minha fábrica de fazer carros, que é do Estado, e você vai fazer uma joint venture com a minha fábrica de fazer carros, para que eu também aprenda a fazer carro. E como o mundo capitalista não estava preocupado com a China, eles toparam e injetaram dinheiro e tecnologia na China e joint ventures. E isso foi a China de portas abertas. Ou seja, em 10 anos, o Brasil vendeu tudo o que tinha de empresas. Em 20 anos, o dinheiro no Brasil gerou riqueza privada, gerou riqueza individual, gerou pessoas ricas, gerou um Elon Musk, por exemplo, gerou pessoas ricas. E na China? Na China gerou um Estado rico. E esse Estado, agora rico, em 30 anos, usou o dinheiro dele para investir em si mesmo. Construiu estradas, construiu portos, construiu ferrovias e começou a construir no mundo inteiro porto e ferrovia. E aqui no Brasil a gente estava reclamando que o Brasil foi construir um porto em Cuba. A China construiu porto no mundo inteiro. Por quê? Porque o dinheiro chegou para o Estado. A gente perdeu o Estado no Consenso de Washington. Então, esse foi o nosso problema. Nesses 30 anos, desde 1976, a China cresce mais que os Estados Unidos. Está aqui o crescimento da China e está aqui o crescimento americano. China de portas abertas. E a gente ficou aderido ao Consenso de Washington.
Essa oposição fez o nosso fracasso e o sucesso chinês. E está aqui o nosso fracasso. China e Índia exponencialmente subindo, nós e a Rússia, nós e a África do Sul, aqui quietinhos aqui embaixo, sem conseguir subir. E por que nós não conseguimos? Índia em azul, Rússia em amarelo, África do Sul aqui, Brasil em verde. Por que nós não conseguimos? Você diz, mas a Rússia também não subiu. Não, mas a Rússia perdeu população. Então esse gráfico, por ter perdido população na Rússia, é compreensível. Agora, o Brasil e a África do Sul não conseguiram crescer. Não conseguiram todos esses anos. Por quê? Porque o Estado foi empobrecido. Então o que nós temos hoje é um mundo capitalista, onde aqui nos Estados Unidos nós temos o neoliberalismo, aqui na Europa, no Canadá, na Oceania e no Japão nós temos o liberalismo, e toda essa zona do BRICS agora tem o social-liberalismo. Por quê? Porque os investimentos da China, ou do BRICS, são em questões sociais também. Por exemplo, em Burkina Faso, a China está construindo um hospital de 500 leitos. Burkina Faso é um país subsaariano da África, paupérrimo. Não tinha hospital, tinha 0,3 leitos por paciente. E a China entrou lá com um contrato para ouro e manganês, construindo um hospital de 500 leitos na cidade mais populacional, de maior população de Burkina Faso. Então, o social-liberalismo está induzindo ao crescimento dos estados que aderem ao BRICS, enquanto o liberalismo e o neoliberalismo produzem riquezas privadas, produzem Elon Musk da vida, produz um homem que constrói nave espacial. E aqui não. Aqui no social-liberalismo, aqui o dinheiro arrecadado pelo Estado produz novos estados com algum poder. Então, a ordem do mundo é capitalista. O mundo é capitalista. Não existe a ordem comunista do mundo, a ordem socialista, como tinha no século XX. O mundo é capitalista, a ordem do mundo é capitalista, e os governos são sociais-liberais, liberais ou neoliberais. Sociais-liberais como aqui no Brasil, liberais como na França, neoliberais como, por exemplo, nos Estados Unidos. E os políticos, esses sim, os políticos são progressistas, como por exemplo Lula, conservadores como Macron, ou fascistas como o presidente da Polônia e da Hungria, para onde até o Bolsonaro, que também é um político fascista, deve fugir se for preso. É isso, mundo capitalista, políticos progressistas, conservadores ou fascistas.